Rafael Matos de Souza Lima, pelo apelante. Tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, presidente, desembargadora Beatriz, desembargador relator Cata Preta e desembargador revisor Glauco. Doutores, gostaria de cumprimentar também eventuais desembargadores que se fazem presente na sessão, procurador de justiça, serventuários e demais colegas advogados. É sempre um prazer estar vindo, desembargadora presidente, perante essa colenda segunda Câmara, estar falando, sustentando a defesa, fazendo uso da palavra, e ainda mais nesse caso, ainda que por expedientes tecnológicos, como está sendo agora, mas é sempre um prazer poder estar aqui diante de Vossa Excelência. Excelência, ab início vale consignar que eu fui constituído pelo apelante já em fase recursal, em se tratando de que, embora tenha feito a Defensoria Pública de Minas Gerais, sediada em Juiz de Fora, um excelente trabalho, o meritíssimo juiz sentenciante da 4ª Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora, embora tenha-se absolvido o apelante da imputação das iras do artigo 35, o condenou ao caput do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. A defesa tomou cuidado, excelentíssimo desembargador Cata Preta, de enviar os memoriais a esta colenda segunda Câmara Criminal, e em se tratando de recurso de apelação, excelência, todos os requisitos do agente que autorizariam a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 foi veementemente preenchidos. Entretanto, o douto juiz, ao proferir a sentença, condenou o apelante no caput do artigo 33, conforme sentença de folha 117 a 120, verso, com a seguinte fundamentação, abre aspas, quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas que poderia se transformar em mais de 1.000 baseados, o que, segundo o douto juiz, demonstra que o réu não se trata de um criminoso eventual, não se enquadrando na figura de delinquente que faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Conforme consta do laudo toxicológico definitivo, excelentíssimos desembargadores, as folhas 25 e 26 dos autos, foram apreendidos 3 tabletes de maconha, da substância de maconha. Fato é que não haviam, excelência, 1.000 baseados no invólucro, ou seja, na mochila que foi apreendida. O réu, ele confessou, ora apelante, ele confessou que estava fazendo um serviço de mula a troco de míseros 50 gramas de maconha para seu consumo, eis que nunca havia feito e que somente fazia para o seu próprio consumo. Não haviam 1.000 baseados na mochila. Não demonstrado, inclusive o mesmo confessa na audiência de instrução, conforme pode-se ver nos depoimentos colhidos, que ele foi buscar a droga e mal sabia do que tinha dentro da mochila, quando então foi feita a abordagem pelos policiais aqui em Juiz de Fora e apreenderam a mochila. Excelências, o verbo poderia, utilizado, vale a pena se ressaltar, conjugado, por sua vez, no futuro do pretérito do indicativo, demonstra pura conjectura. E o processo penal democrático não coaduna com essa hipótese, com ilações. Uma condenação, excelência, como foi esta proferida pelo juiz sentenciante, de modo algum poderia pautar-se em conjecturas, mas sim em fatos concretos, em provas cabais. Não foi apresentado, diga-se ainda a reboque, pelo juiz primeiro, qual parâmetro ou metodologia utilizado para obter o resultado hipotético no qual a quantidade de 1.278 gramas e 41 centigramas se tornaria aproximadamente 1.000 baseados. Nem no laudo toxicológico definitivo constou tal informação, índice ou qualquer outra informação que pudesse levar a ter esta conclusão. Fato é, excelência, sem maiores delongas, que o juiz sentenciante não pode simplesmente inovar a legislação, visto que no parágrafo 4º do artigo 33 não consta tal requisito, a quantidade de droga. O apelante preencheu subjetivamente todos os requisitos
sendo o direito do réu a benesse legal do parágrafo 4º. A reforma da sentença combatida é medida que se impõe para fins de que lhe seja observado a causa de diminuição de pena especial do artigo 33, parágrafo 4º. A título de informação, excelências, eu protocolizei junto ao juízo da comarca as razões de apelação no dia 28 de setembro de 2020, conforme pode se ver nos andamentos do processo. E no dia 2 de outubro de 2020, o eminente ministro relator Edson Fachin, no HC 192064, proferiu decisão cujas palavras, sendo publicado no dia 6 de outubro, cujas palavras foi, fazendo uma breve síntese, os excelentíssimos embargadores tiveram acesso aos trechos no memorial, que, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição de pena, conclui pela deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda, configurando situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integra a organização criminosa ou que se dedique à traficância habitualmente. Conclusão desse HC, trocando por simples palavras, preenchidos os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, deve-se aplicar, portanto, o privilégio. De semelhante modo, a reboque suscita ainda o HC também de lavra do excelentíssimo ministro relator Edson Fachin do STF, no qual, no HC, 192.619, que foi apreendida uma quantidade de 317 quilos de droga e, por si só, o ministro entendeu que a quantidade de droga não poderia afastar o privilégio do tráfico. E também, excelência, eu gostaria de suscitar o HC 138.715, esse já, por sua vez, do Ricardo Lewandowski, do ministro Ricardo Lewandowski, o qual afirma: a quantidade de droga não poderia automaticamente proporcionar ao entendimento de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. A ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição da pena previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Não é preciso lente de alcance, excelentíssimo desembargador relator Carta Preta, para constatar que a sentença condenatória combatida não compatibiliza com a atual e consolidada jurisprudência do STF. O ajuste da dosimetria é a medida que se impõe, cabendo, portanto, ser determinado que seja recalculado, refeita a dosimetria, aplicando-se, por sua vez, o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Excelências, e por amor a debate, não poderia a defesa deixar de falar que o apelante encontra-se preso desde o dia 9 de março de 2019, aproximadamente vai fazer agora, dentro de alguns dias, 2 anos que o mesmo está preso. E aplicando-se, sobrevindo aí o provimento do recurso, aplicando-se o Instituto da Detração Penal, torna-se hábil modificar o regime inicial do cumprimento de pena, vez que foi fixado em regime fechado, sendo que haverá cômputo inferior à pena a ser realizado. Considerando a possível dosimetria a ser apurada à luz do redutor do artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas, certamente resultará em pena inferior a 2 anos, em regime inicialmente aberto, conforme a lei autoriza. Considerando o tempo que o apelante já encontra-se recluso, a defesa desde já requer que o apelante seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, eis que o regime que a nova pena a ser apurada não é compatível com o regime fechado, sendo, portanto, a manutenção do apelante no regime fechado totalmente legal. Deste modo, excelentíssimos desembargadores, pugna o apelante pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença subjurgada quanto ao crime capitulado no artigo 33 caput da Lei de Drogas, redimensionando ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, inclusive reconhecer, além das atenuantes já reconhecidas, previstas por sua vez no artigo 65, inciso 1 e 3, a linha D do Código Penal, a causa de diminuição de pena, aplicando-se, por conseguinte, o redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas no seu grau máximo. Até porque o apelante é primário, possuidor de bons antecedentes, não há provas nos autos que o mesmo tenha dedicação a atividades criminosas nem integre a organização criminosa.
bem como converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos termos do artigo 44 seguinte do Código Penal. Outro sim requer também a defesa seja reformada a sentença condenatória no que pertine a pena de multa, tendo em vista as parcas condições financeiras afetas ao apelante.